Legal, estou gravando aqui na nossa aula, tá no Canvas, está sendo gravado, vai ficar 14 dias e no YouTube até o final do semestre. Então hoje a gente vai falar sobre cores, que ele é tipo o assunto que vem logo depois da percepção. Ele está bem mais relacionado à questão de computação gráfica, eu posso dizer, e especialmente nos próximos conteúdos que a gente vai ver, que é justamente de renderização de cenas tridimensionais, tá certo? Esses slides aí, eu acabei de postar eles no Canvas também. Eu preparei eles. Daí, vocês podem usar os dois slides como referência. Eu me baseei nele, mas foi tipo uma remodelagem que eu fiz nos slides antigos. Tá bom? Então tá, ó. Aviso, tá bom? Aviso aos navegantes. Cenas impactantes. Tô brincando, não é tão impactante assim, não. Eu tentei pegar uma figura que não era tão impactante assim. Vamos lá. Pra gente falar, essa que é a cena impactante, tá bom, gente? É do olho humano. É porque no slide antigo tinha uma cena que era um pouco mais impactante. Mas enfim. E essa daqui é mais simplificada e ela mostra as coisas que a gente precisa entender. Se a gente vai falar de cores e a gente vai entrar na questão de visão, eu nem sei se vocês chegaram a estudar isso lá em PID já. Mas é muito importante a gente falar, a gente tentar entender como que a gente enxerga as coisas, como que tudo se torna possível. Né? E eu acho que até é bom assim, para conhecimento prático, para conversa de boteco, por que não? Né? Então, aqui a gente tem o nosso olho e até vou aceitar assim, ensinamentos dos alunos aí, porque tem coisas que eu não sei, tá, gente? Bom, eu vou perguntando também, vocês vão me dizendo. Eu estudei isso, eu não sou médico, né? Eu não sou médico, tá? Não sou médico. Então, o olho, ele tem basicamente três estruturas, quatro estruturas, né? Porque o primeiro ali são dois. Quatro estruturas importantes. Você tem aqui na frente do seu olho, aqui, né? Bem posicionado ali. Na superfície mais externa, a gente tem a córnea. E junto a córnea, né? Junto com. Ó, aqui tem um erro. Ó. Deixa eu trocar isso aqui. Os erros que eu for identificando nos slides, eu vou. Os erros que eu for identificando nos slides, é bom que eu corrijo, porque eu terminei eles era de madrugada. Que é o cristalino. Aí eu posto a versão corrigida lá. Cristalino. Esses slides têm um dia, né, gente? Então, a córnea junto com o cristalino, eles são feitos para você justamente focalizar a imagem, né, a cena que a gente está vendo. Então, existe um conjunto de músculos ali que eles comprimem e dilatam, né, eles contraem e dilatam para a gente conseguir justamente focalizar essa imagem. A imagem, na verdade, vamos falar assim, que a gente está vendo, ela passa através da pupila. Então, isso aqui, né? Isso aqui é a pupila. É um buraco que a gente tem ali, né? Um buraquinho preto. Que é justamente por onde a luz vai passar. E ela passa justamente por esse buraquinho. E a quantidade de luz que ela passa por esse buraquinho é justamente controlada pela córnea e pelo cristalino. Tá certo? O importante é que é o seguinte: na hora que a luz passa pelo cristalino, o cristalino é como se fosse um vidrinho, assim, vamos falar, que a luz passa por ele e a luz vai lá no fundo do nosso olho, que é justamente na retina, tá certo? O interessante é que quando acontece, a luz passa aqui pelo cristalino, acontece uma inversão da imagem, tá certo? E aqui a gente pode ver que essa árvore aqui, na hora que ela chega lá na retina, a imagem, a luminosidade da árvore, né, a luz, os raios de luz que chegam na retina, eles chegam invertidos. E, de fato, a gente enxerga as coisas
o mundo a gente enxerga de cabeça para baixo, certo? E aí o que acontece na retina? A retina ela tem um tanto de células que são fotossensíveis, que a gente vai ver daqui a pouco quais são essas células e como que elas funcionam, né? Mas elas são fotossensíveis, então elas captam a energia de ondas eletromagnéticas, porque a luz é uma onda eletromagnética, a gente também vai ver isso daqui a pouco. Mas o importante é que a retina ela justamente traduz essa imagem, esses sinais eletromagnéticos, essas ondas eletromagnéticas, para impulsos elétricos, né? E esses impulsos elétricos, o que acontece, né? Aqui tem os impulsos elétricos. O nervo óptico ele capta esses impulsos elétricos e ele manda esses impulsos elétricos lá para o nosso cérebro, certo? E aí o que acontece? Chegou lá no cérebro, a gente faz duas coisas. Primeiro, o cérebro ele desinverte a imagem. Essa desinversão ela acontece no cérebro, né? Deixa eu ver. Imagem revertida no cérebro. Sentido, né? A imagem revertida no cérebro. E aí a gente, né? A gente justamente enxerga a imagem, vamos falar assim, corretamente. E é no cérebro também que acontece todas aquelas aspectos de percepção que a gente acabou de estudar, né? Todas aquelas ilusões, vamos falar assim, todas aquelas leis acontecem no cérebro, não acontecem no olho. Tá? Agora, coisas que eu não sei, vocês podem me falar, eu não sei porque eu não uso óculos, tá? Eu não sei, eu sei que tem a diferença ali que às vezes o foco, né, o seu olho não consegue focar muito bem, aí você tem um tipo de anomalia ou outra, né? Hipermetropia, aí eu nem sei quais são, eu realmente eu não sei. Você tem hipermetropia, você tem o que? Vista cansada, miopia, até coloca aqui porque aí eu consigo completar da próxima vez que eu for um dia, quem sabe, né? Se eu for dar a disciplina de novo. Miopia, hipermetropia. Alguém sabe me falar o que é isso aí? Para eu anotar? Alguém tem aí algum dos dois? Ou se não tiver, se tiver outros aí, pode me falar também. Miopia não vê de longe. Não vê de longe. Tem outro? Astigmatismo, distorção do cristalino. Distorção do cristalino. Legal. Aí, gente, eu não tenho nem noção dessas coisas. Vocês me ajudam aí. Vou deixar aqui um comentário pequenininho, mas quando vocês colocarem no slide dá pra ver, tá? Mas então, todas essas anomalias, vamos falar assim, né? Não sei nem se pode ser chamado, classificado de uma anomalia, não sei o que eles falam para ser uma anomalia ou não, mas isso tudo aqui é justamente um certo problema que você tem justamente nesse cara aí que faz a abertura do foco, né? Não sei. Provavelmente a vista cansada é porque o seu músculo já cansou de fazer aquilo na sua vida. Não sei, eu tô chutando. Tá? Beleza. Vamos tentar entender um pouco mais o que é esse espectro eletromagnético. Eu não sei, na computação não tem. Eu quando eu fiz engenharia, tinha circuitos não, física 3, que é justamente eletromagnetismo. A gente estuda um pouco disso na física, mas a gente tem isso no colégio também. O lance é o seguinte, né? A luz, ela é uma onda, ela não é uma... Porque a gente tem dois tipos de onda, a gente tem as ondas mecânicas, né? Um exemplo clássico da onda mecânica, a onda do mar é uma onda mecânica, é uma onda que a gente consegue ver. As ondas mecânicas, né? Não necessariamente a gente precisa de ver elas, né?
O som, ele é o tipo de uma onda mecânica também, porque quando eu falo, as partículas do ar elas são agitadas, né, e mecanicamente uma esbarra na outra e transmite o som. Né. A onda, na verdade, é uma transmissão de energia. É isso que é importante. A onda é uma transmissão de energia. Ondas transmitem energia. No caso, a onda mecânica ela está transportando energia cinética. Né? Mas o mais importante que a gente está querendo falar aqui das ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas elas são transmitidas por campos elétricos, campos eletromagnéticos, certo? E a onda ela tem uma frequência, a gente estudou isso. Aqui, quanto maior a frequência, né, aqui a gente tem uma frequência mais alta, né, então a gente vê que a onda está mais pertinho uma da outra. Frequência alta. E aqui a gente tem a frequência mais baixa. E a frequência, na verdade, é o inverso do comprimento de onda. Né? Ela é inversa, porque quanto menor o período, maior a frequência. É o inverso do comprimento de onda. E se a gente pega todo o espectro de frequências de ondas eletromagnéticas, que vão desde raios gama, né, até as ondas AM, que são as ondas de rádio, a luz ela está num espectro ali muito pequeno. Né? E olha só que legal, aqui ó, está justamente falando, né, qual que é o espectro visível da luz, ou seja, o espectro visível das ondas eletromagnéticas, que é esse cara aqui. Então, a gente tem ondas com comprimento, vamos falar assim, inferior ali a, sei lá, 380 nanômetros, né, nanômetros, e, sei lá, superior a 740 nanômetros, a gente não enxerga. E é até legal a gente saber disso. Uma vez que eu vi essa figura, ficou muito claro assim na minha cabeça, tá? Beleza, olha, isso aqui, antes a gente tem justamente os raios ultravioleta, né? Se a gente olha aqui, a gente tem os raios ultravioleta, porque esse cara aqui é uma cor violeta, né? E aqui a gente tem o infravermelho, justamente porque aqui são os vermelhos, né? Eu até retardado assim, mas foi como eu decorei isso na minha vida. Sei lá, achei isso interessante. E aí, isso aqui é só para mostrar que a gente enxerga só um pedacinho das ondas eletromagnéticas. Tá certo? Algum comentário aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Isso aí é meio que... Não é nem aula de computação gráfica, isso aí é aula... Cultura geral, científica. Então tá. Se a gente está falando, né, que a gente enxerga esse espectro aí, vamos fazer um paralelo justamente com o que está acontecendo no nosso olho. Por que a gente só enxerga isso? Né? E aí talvez isso possa ser um pouco mais novo. Né? Opa. Por que a gente enxerga só isso? Porque, igual eu falei, lá na retina, no fundo do nosso olho, a gente tem células. Elas são células especiais, que são chamadas essas células fotorreceptoras, tá certo? E as células fotorreceptoras que são responsáveis por reconhecer as cores, assim, propriamente dito. Por quê? Porque elas são sensíveis a esse espectro, né? A essa faixa do espectro eletromagnético, né? Aqui a gente tem na nossa retina, na verdade, 6 milhões de células fotorreceptoras que se chamam cones, tá certo? Falando aqui. O nome dessa célula é cone. A gente tem 6 milhões em cada olho. E dessas 6 milhões que a gente tem, tá? A gente tem, vamos falar assim, 3 tipos de células diferentes do tipo cone, né? 3 células cone diferentes. O que acontece? Essas células cone, esses 3 tipos, cada um desses 3 tipos, ele é sensível a faixas do espectro eletromagnético, elas são mais sensíveis que as outras no espectro eletromagnético.
Aqui, por exemplo, né, é justamente o nome dessas 3 células, a gente dá o nome de, a gente dá o nome de S, M e L. Tá? E só de curiosidade, o porquê que é S, M e L, S é short, né? M é medium e L é long. O que acontece? Na verdade, isso aqui, esse short é curto em inglês, medium é médio e long é longo em inglês. Isso está justamente falando, diz respeito ao comprimento de onda. A gente lembra que isso aqui, ó, o comprimento de onda, ele cresce no sentido da esquerda para a direita. E quando a gente tem um comprimento de onda pequeno, é um comprimento de onda curto. Né? Por isso que é S aqui. E do mesmo jeito a gente tem um comprimento de onda longo que a gente tem um L do lado direito. Mas o importante é que cada uma dessas células de cone, elas são sensíveis a essa faixa de frequência, mas ela não é sensível, tipo assim, continuamente aqui, né? A gente até percebe aqui que é como se fosse uma resposta em curvatura normal ali, naquele intervalo. Acho isso legal. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que acontece? Vamos ver se vocês sabem me responder. O que acontece se o indivíduo... Por que é importante a gente entender? Porque as cores, computação gráfica. Né? O que acontece se o indivíduo ele tem um número diferente de células ali de cada uma? Porque eu não sei, tá, gente? Aí eu não encontrei, eu nem cheguei a olhar se são das 6 milhões, a gente tem 2 milhões em cada uma, se é diferente a proporção. Mas assim, existe uma proporção, que é a proporção, vamos falar assim, natural do ser humano, biologicamente falando. Né? O que acontece se existe um desequilíbrio na quantidade de células cone SML? Coloca aí no chat para ver se vocês saberiam me dizer. Exatamente, o Pedro já falou de cara ali. Exatamente quando ocorre uma anomalia no número de células que o indivíduo ele tem, se é S, M ou L, ele vai ter essa anomalia que se chama daltonismo, que é justamente isso daqui. Né? Então, o daltonismo é uma certa ausência de algumas dessas células. Na hora que eu estou falando aqui, aí ontem à noite eu estava estudando, eu tenho interesse nisso, tá, gente? Porque eu sou daltônico, e até foi um pouco desafiador. Ontem eu estava montando os slides da aula, aí eu até vou fazer uma brincadeira aqui com vocês agora, né? Mas quando eu estava montando os slides da aula ontem, eu não estava conseguindo enxergar os testes. Aí eu tinha que chamar meu pai e falava, pai, o que você está enxergando aqui? Eu tenho que dar a resposta. Né? Na verdade, o daltonismo, aqui existem, eu coloquei os 3 tipos, vamos falar assim, mais comuns do daltonismo. Mas para cada um desses tipos de daltonismo, existem graus de severidade, vamos falar assim. Você pode ser muito daltônico, pouco daltônico, e pode acontecer uma mistura entre os diferentes tipos, porque não é uma coisa binária, corpo humano não é binário, né? O sistema biológico, né? Mas o importante o daltonismo ele é um distúrbio, uma anomalia que a gente tem na questão dessas células cone que ficam na nossa retina. E aí se a gente classificar assim, os 3 maiores grupos, por que 3? Porque justamente como a gente tem 3 células cone diferentes, 3 tipos de célula cone, o distúrbio ele vai ser causado, a anomalia vai ser causada pela quantidade, né, tão forte que está presente. Se você não tiver, o que acontece? Se você não tiver ausência de cones L, que é o que fica mais à direita ali do longo, né? Que é justamente responsável pela captação das ondas no espectro do vermelho ali, né? Então, você tem uma deficiência em vermelho, vai ser mais difícil para você reconhecer uma cor vermelha. Não é que a pessoa não enxerga a cor vermelha, é mais difícil para ela. No meu caso, por exemplo, eu sei que eu tenho algo entre vermelho e verde, né? Então, seria algo aqui entre
protanopia e deuteranopia, né? Então, para mim, é difícil enxergar a cor ali no meio termo. Não sei que cor que é. É bem bizarro, assim. Quando eu explico, assim, as pessoas nem entendem. Aí, você tem o segundo tipo, que seria o tipo de ausência de cones M, que é da faixa do meio ali, medium, que é justamente da faixa verde, amarelo, certo? Que se chamaria deuteranopia. E o outro é o tritanopia, que é quando você tem a ausência das células cone S, que são as curtas, que ficam ali próximas ao azul, né, responsáveis pela sensibilidade ao azul. Então aí você tem uma mistura disso. Depois você faz no Google lá, tem como você ver um pouco mais, estudar. Eu achei bem legal estudar isso para preparar essa aula. E aí agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Qual que é o número que vocês estão enxergando aí? Coloquem no chat para mim. 12. Tá certo. Então, a maioria, os 4 alunos ali que contribuíram falando que era 12. Tá certo. Gente, eu também enxergo 12, sei. Na verdade, esse é o teste que todo mundo vai enxergar 12. Ele é feito para, independente se você tem alguma anomalia ou não, enxergar 12. Só que eu vou compartilhar com vocês um outro teste aqui. Espera aí. Primeiro, eu vou... Tem alguém aí que sabe que é daltônico ou não? Coloca aí pra mim. Alguém aí sabe que é daltônico? Alguém aí tá com medo de descobrir? Eu sei que não sou. Gente, tem um link aí que eu postei agora. Eu vou colocar aqui na minha tela. Eu vou primeiro apresentar ali vou apresentar ali no slide. Eu vou colocar esse slide aqui. Tenta entrar no link aí. E aí vocês vão voltar. Peraí, não, calma. 25? Alguém enxergou 25 aí? Eu vou colocar ali, ó. Calma. Deixa eu resetar aqui. Espera. Ó. Da esquerda para a direita, gente. Tem esses três aqui, tá bom? Da esquerda para a direita, coloquem aí para mim nesse link aí. Quais são os números que vocês estão enxergando? Se vocês não estão enxergando nada, coloquem pontos de interrogação. Aí eu vou compartilhar o resultado aqui com vocês. Coloca aí no link pra gente desenhar um gráfico aqui. Ó. Pera, bizarro. Ai, é muito triste. Não, eu sei que tem a resposta na parte de baixo, tá, o Wisney? É só pra. É só pra ver quem que não enxerga. Se você não souber, coloca um ponto de interrogação. Eu, por exemplo, eu tive que colocar as respostas, porque eu não enxergo nada. Oh, que legal. Tá tendo umas respostas legais aí. Ferrou, Matheus. Isso é legal. Coloca aí. Ponto de interrogação, 3 pontos de interrogação, se você não sabe. A última foi difícil. Ó, teve 5 pessoas que votaram até agora. Vota aí, gente. Vota só mais. Coloca aí. A gente vai participando. Que aí eu mostro os resultados. Os resultados estão legais. Ó, ó, 7. Vou compartilhar aqui com vocês os resultados. Quem não votou aí, vota. Última chamada. 1, 2, 3. A Stephanie tá digitando ali, deixa eu ver.
Para mim. Ô, Stephanie, sério? Legal. Ó, quero. Vou compartilhar aqui minha tela. Como é que eu posso fazer? Deixa eu compartilhar os dois. Opa. Né? Então, olha só. Depois vocês podem olhar ali Vou colocar minha tela inteira e aí depois eu mudo, tá bom? Estão vendo minha tela inteira aí? Vou colocar minha tela inteira aqui. Eu sei que a minha tela é muito longa, tá, gente? Olha só que legal. Teve gente aqui. Ó, as respostas certas estão ali embaixo, que é 6, 29 e 74. Só que a gente teve aqui, ó, na turma. Eu não enxergo nada, tá, gente? Eu não enxergo nada, nada. Tipo, nenhum número. A gente teve aluno aí que respondeu, ó, 71 mais do que 74. Então, é claro que eu não sou médico e é claro que esse teste não é compreensível, tá? Mas isso é interessante. Depois você dá um Google, existe teste para você fazer online para ver realmente com mais exatidão o que você tem. Mas, por exemplo, isso tem uma grande chance, né, da pessoa ter alguma deficiência ali, que chama tritanopia. Os outros ali, a gente tem um que respondeu 21, então ele estaria ali mais ou menos na mesma questão. E quem respondeu ali o 71, né? O 71, que é esse cara aqui, né? É o deuteranopia. Deuteranopia. É legal fazer esse teste assim. Na verdade, existe uma porcentagem da população, eu estava vendo, isso varia, né? Genes recessivos e tal, mas é bem baixo, assim, tipo, menos que 5% da população. E aí tem por cada um, sabe? Bem menos que 5%. 5%. Então é até interessante vocês falarem assim, porque tem gente que acha que é só vermelho e verde. Na verdade é porque vermelho e verde é o mais comum, tá? Mas, tanto é que acontece ali na autoescola e tal, mas tem os outros também. Mas é isso aí que eu queria trazer para aula de hoje, dinâmica mais, assim, mais suave. Peraí. Deixa eu voltar aqui para nossa aula. Vocês fazem o teste aí, acho bem legal. Vou voltar aqui para nossa aula. É só de curiosidade, é só de para vocês saberem, tá? Como isso tudo é uma anomalia que a gente tem nas nossas células, é possível a gente, inclusive, corrigir esse tipo de anomalia em software, tá? E aí eu não sei se vocês já viram que existem paleta de cores que é colorblind friendly, né? Que é justamente esse tipo de paleta de cores que ele ajuda a pessoa, mesmo que ela tenha algum tipo de deficiência, a enxergar corretamente as coisas. E eu acho que isso é muito importante quando você estiver projetando seu software, se você eventualmente estiver mexendo com a questão de design, ou não você programando design, mas ter alguém na sua equipe que trabalha com isso, ficar atento, escolher uma paleta de cores que ela é amigável para esse tipo de pessoa, né? Para o usuário não ter problema de interagir com o seu software. Isso é bem comum em questão de artigo. Eu, por exemplo, eu sou bem atento com isso para fazer meus gráficos e tal. Tá bom? Legal, gente? Pode seguir? Alguma observação aí? Eu acho que tá tranquilo essa parte aí. Então tá, então vamos tentar entender agora uns aspectos mais interessantes ali, que é os tipos de cores que existem. Que a gente já entendeu que existem as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas
vem de algum lugar, a gente vai falar disso agora. E a gente tem essa questão de enxergar ela. Mas também tem uma coisa do meio ali, que é a cor do objeto. Vamos tentar entender o que acontece. Por que a gente, na hora que a gente vê, sei lá, esse estojo meu, eu vejo esse estojo preto. Né? É porque existem, vamos falar assim, 3 tipos de cores que está acontecendo. O primeiro tipo de cor, ele é relacionado, é o que a gente chama da cor física. Né? É a cor que depende da fonte de luz. Por exemplo, a gente tem lâmpadas, que elas são as lâmpadas, aquelas incandescentes, né? Elas são tem uma coloração amarela. A gente tem uma lâmpada, sei lá, de LED, ela é uma luz branca. E por quê? Porque justamente o espectro, aquela luz ali, ela irradia mais uma luz de um determinado espectro do que o outro. Então a gente tem esse primeiro tipo de cor, certo? Depois a gente tem a cor que é a do objeto. O que essa cor do objeto ela significa? A cor do objeto é justamente aqui, ó. Quando a gente tem um objeto azul, que é esse cara aqui, na verdade, ela significa que o objeto ele está absorvendo todas as cores, menos o azul. O azul, na verdade, é a cor que aquele objeto ele reflete. Tá? E isso é a mesma coisa com as outras cores. Né? Quando a gente vê um vermelho, quer dizer que o objeto está refletindo o vermelho, ele está absorvendo todas aquelas ondas do espectro sem ser o vermelho. Né? E aí, é claro que o que o objeto, qual que são as ondas que o objeto vai absorver, vai depender da textura do objeto, da composição do objeto, de um tanto de coisa, de propriedades físicas daquele objeto. Tá? Tem alguns casos interessantes, que é justamente o branco. Não sei se quando vocês lembram lá que a tia, o tio do primário, estava falando com a gente lá, né? A questão do branco é justamente quando o objeto ele reflete todas as cores. É até legal fazer isso, né? E quando o objeto ele é preto, é porque ele absorve todas as cores. E aí é por isso que, por exemplo, quando você está usando uma camisa escura no sol, quente demais. Porque está absorvendo toda aquela fonte de energia, que é a energia das ondas eletromagnéticas, está sendo absorvida e está virando calor. E quando é branco é mais refrescante porque ele está justamente refletindo aquelas ondas eletromagnéticas. Então é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque os algoritmos de renderização eles nada mais fazem que imitar a natureza. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a base dos algoritmos de iluminação. 2 semanas. Bom, gente? Tranquilo aí? Bom dia, João. O João perdeu a aula na parte de teste de daltonismo. Depois você faz o teste aí pra ver se você é daltônico, João. Conta pra gente. Ah, você respondeu? É porque eu não vi que você tava aí. Beleza. Então tá. Vamos então estudar os sistemas de cores, porque isso é o mais básico de tudo. Né? E aí a gente tem diferentes sistemas, eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem só o RGB, eu também só conheci o RGB quando eu estava estudando computação gráfica. Eu sou o cara que, vamos lá, eu faço sistemas operacionais, eu programo o tempo inteiro numa tela preta de terminal, eu não faço coisas de usuário, né? Mas, eventualmente é bom a gente aprender outras coisas. Né? Então o que acontece? O sistema de cores que a gente tem vários, só que o mais básico de todos é aquele que a gente aprende no primário, que é o círculo cromático. Aqui está errado também. Eu vou mudar aqui. Então que eu vou corrigindo. Assimétrico. Então vamos lá. Feio. Assimétrico. O primeiro, e na verdade assim, o círculo cromático foi uma descoberta
uma descoberta muito importante. O primeiro estudo relativo ao círculo cromático foi pelo Isaac Newton. Esses caras, eles são um pouco fora da caixinha, né? Porque os caras fazem tudo, não deixa nada para ninguém, né? Newton, física. E o que o Newton falou? Existe um tal de círculo cromático que ele percebeu que ele tinha uma relação com a teoria musical. Olha que maluco. Isso aqui é maluco. Então, basicamente, eu não sei se vocês tocam algum instrumento, eu toco. Né? Existe uma escala musical que é a escala dórica. Então, ele tentou explicar as cores usando o mesmo padrão que a gente usa para construir uma escala musical. E aí, na escala musical, na verdade, existe uma assimetria na escala musical, porque a gente não tem a distância entre as notas, elas não são musicalmente as mesmas. Né? E aí é por isso que essa primeira proposta do círculo cromático que o Isaac Newton fez é justamente uma proposta de um círculo assimétrico. Então, se você dá um Google aí e vê o círculo dele, né? Eu até tentei achar um círculo colorido, mas né, Isaac Newton não tinha muito cores para você fazer desenhos, vamos falar assim. Aí eu quis colocar o bonitinho aí, né? Que é o seguinte, na verdade, o círculo assimétrico, a gente pega a divisão que tem, tipo, vermelho, verde, as outras cores, sabe? Ela não é igual, ela varia, né? Mas aí, esse círculo simétrico, que é o que a gente aprende lá no primário, né? Ele vem justamente com esse cara aqui, esse pesquisador ali no século XIX, tá? 1800 e alguma coisa. Que é o círculo simétrico. Que foi aquela experiência clássica. O cara pegou um prisma, colocou o prisma, né? Viu a luz do sol refratar assim, ir na parede, decompor, né? E aí ele fez todo um estudo com essa experiência dos prisma, né? Dos prismas. E aí ele, basicamente no círculo cromático, a gente tem as cores, né, classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Por quê? Por que isso? Porque na verdade é aquele esquema de aula de artes, né? Que você pode pegar sei lá, agora, gente, eu nem sei mais, nossa, que vergonha. Você pega acho que é o amarelo, mistura com, acho que é amarelo misturado com verde, amarelo misturado com RGB, azul. Qual que é? Gente, coloca aí, qual que dá marrom? É amarelo misturado, não, marrom é terciário. Amarelo é secundário, porque você mistura verde com vermelho, eu acho que dá amarelo. Verde com vermelho? Faz sentido, porque aqui, ó, você mistura esse cara com esse cara, né? E dá alguma coisa tipo laranja ou amarelo. Negócio que depende, né? Justamente da quantidade de cores que você coloca para fazer a cor resultante. E aí a gente vai combinando, né? A primeira de todas, as três, as básicas, né? Do sistema, né? Vermelho, verde e azul. São as cores básicas que a gente tem e a gente mistura elas para compor as cores secundárias e terciárias. Isso aí é uma outra coisa que eu sou péssimo, tá, gente? Eu sou péssimo, porque eu conheço, sei lá, essas cores aí eu já não sei falar. Isso aqui pra mim, ó, isso aqui tudo é laranja pra mim. Isso aqui tudo é laranja pra mim, isso aqui é amarelo, isso aqui tudo é azul. Não sei se vocês são assim também, né? Deixa eu saber, se vocês são assim com esse sistema de cores também, me fala aí. Eu sou péssimo, por isso que eu não faço nada de jeito. Vocês têm a mesma percepção de cores também, gente? Ou o mundo de vocês é mais colorido? Esse aqui é marrom. Fala assim, meu mundo é colorido aí pra mim. Não, dá pra diferenciar, mas eu quero saber qual que é o nome dessa cor aqui. Como que você chama essa cor aqui, Pedro? Qual que é o nome que você dá pra essa cor? Laranja claro. Tá. E esse aqui é o que então? Você tá na mesa aqui, você fala assim, amarelo claro, amarelo escuro,
Laranja escuro. Tá. Esse é laranja escuro. E aí esse aqui é o que então? Ai, ai, não, não. É ótimo. Pois é. Vermelho, vermelho escuro, vermelho claro. Ah, é engraçado isso. Mas bom, a gente tem um círculo cromático e o importante dele, brincadeiras à parte, é que ele é a base de todos os sistemas de cores. E quais são esses outros sistemas de cores? Vamos dar uma olhada então. O primeiro sistema de cor, ele é o sistema de cor que chama HSL, HSB, HSV, depende, tá? Por quê? Porque depende das siglas que a pessoa colocou no software. Mas todos eles se referem ao mesmo sistema de cor. E na verdade, esse é o sistema de cor que ele melhor imita o que está acontecendo na natureza de fato. Tá? Vamos falar assim, né? Porque a gente tem tanto a cor que a gente está percebendo, quanto a questão da intensidade luminosa, né? E basicamente esse sistema ele propõe três componentes, né? Que são essas daqui, né? Que dão um nome justamente da sigla do sistema. A gente tem, cadê meu? Aqui. A gente tem o primeiro que é o matiz, o RUI. Nem sei o que significa matiz em português, deve ser a única tradução possível para RUI. Né? Mas ele fala qual que é o tom que a gente está no nosso círculo cromático. Então aqui a gente tem uma representação gráfica do nosso sistema de cores HSL. Então a gente percebe que esse disco aqui em cima, eu nem sei se está ficando visível para vocês, é até difícil desenhar alguma coisa visível, sendo que tem todas as cores do universo aqui, né? Então aqui, ó, aqui a gente tem justamente na base do disco, né, aquela a angulação que a gente está no disco, ele está justamente falando qual que é a nossa posição, qual que é a nossa tonalidade de cor no círculo cromático, tá certo? E aí a gente tem justamente isso. Como é um disco, a gente tem 360 graus, o grau zero, por padrão, é o grau onde que a gente tem o vermelho puro, né? 120 é o verde puro, 240 é o azul puro, tá certo? Daí, a questão da saturação é justamente aqui, essa setinha, que a gente está avançando do centro até a extremidade do nosso disco. Quando a gente está no centro, né? Aqui está cortando, ó. Vou chegar essa figura para cá. Quando a gente está no centro, a gente tem justamente a cor branca. E à medida que a gente vai... quando a gente tem a cor branca, é como se a quantidade da nossa cor ela tivesse pouco presente, vamos falar assim. Talvez a gente pode pensar um pouco mais na questão do claro, tá? Um pouco mais claro, vamos falar assim. E aí o que acontece? Quando a gente tem, né, a cor no 100%, a saturação no 100%, quer dizer que aquela cor está muito viva. Tá? Ela está muito presente ali. Então a gente varia esse parâmetro de 0 a 100%. O último parâmetro é como se fosse a altura desse cone aqui. Ó, né? A altura do cone. E a altura do cone, ela modela qual que seria a quantidade de luz refletida pelo objeto. Quando o objeto ele não reflete, ele reflete tudo, né? É justamente o zero, que seria a base, né? O valor na base do cone. E o preto é quando ele está absorvendo todas as cores. Então seria 100%. Tá? Acho que quando você visualiza aí, faz essa questão aí, a gente consegue justamente entender. Porque a matiz, a gente está controlando qual que é a cor que a gente quer. E vamos falar assim, a saturação e a luminosidade, a gente meio que consegue controlar primeiro, a saturação, a questão da propriedade, a cor do objeto em si, e a luminosidade, a gente está controlando de certa forma o que aquele objeto está refletindo ou não, tá certo? Gente, alguma dúvida aí nesse sistema? Só para falar aqui, né? Aqui se a gente repara aqui no desenho, aqui está falando V, né? V significa velho, valor. Então,
L, a gente está aqui, lightness, né? Aqui é lightness. L é lightness, a gente tem. B seria brightness. E V é velho. Todos eles são do mesmo sistema de cores, certo? Continuar avançando aqui então. Aí tá, o próximo sistema de cores é um sistema de cores bem não convencional, vamos falar assim, que é o sistema, um padrão internacional. Tem que ter um padrão internacional para a gente conseguir converter de sistemas para outros. Aí o padrão internacional, a galera, padrão internacional de cores, né? Dessa associação aqui, a associação que chama CIE, tá certo? Em 1976, eles propuseram um padrão que, para mim, não faz sentido nenhum ser L, A e B. L, A e B, por isso que chama LAB. Tá? E eles propõem essa esfera, basicamente, onde nessa esfera a gente tem esse parâmetro aqui. Aqui é o L, né? Ele varia do positivo até o negativo, né? A gente tem o A variando do negativo até o positivo e o B variando do negativo até o positivo. E cada um desses parâmetros vai controlar, né? O A ele vai controlar do vermelho ao verde. Por que chama A? Não sei. É o asterisco. O B ele justamente vai controlar ali a questão do amarelo até o azul. E o L ele controla a quantidade de luz presente, se é branco ou preto. Mas eles desenvolveram esse sistema para o sistema ser justamente fácil, possibilitar a conversão fácil entre independentes do sistema. Certo? Então a ideia é assim: você tem um sistema de cores e você está querendo fazer uma conversão para aquele sistema. Uma das formas de fazer vamos falar assim, você quer converter do RGB para o HSV. Você usa o C e E para você poder fazer isso, certo? Porque você não consegue uma conversão tão rápida assim, tá certo? Tranquilo, gente? Alguma questão aí? Legal. Então vamos estudar os últimos dois sistemas da aula de hoje, que são os sistemas, vamos falar assim, mais clássicos para a gente da computação. Então, o sistema RGB é o mais fácil, que a gente está mais acostumado. Ele é um sistema que a gente chama de aditivo. Na verdade, a gente tem as cores, né, e a gente vai adicionando luz nas cores. E quanto mais luz que a gente adiciona em cada uma das cores, a gente consegue ali a cor que a gente quer. E esse sistema ele é utilizado justamente quando a gente tem a fonte de luz originando a cor. Trazendo isso para o mundo mais computacional. Por exemplo, os monitores eles usam o sistema RGB. Por quê? Porque eles estão emitindo a luz que a gente vê. Certo? Projetores também entram nesse caso. E o sistema, então, ele trabalha com a adição de 3 cores. Né? Adição da intensidade de luz de 3 cores. O R, né? Red, vermelho. G, green, verde. B, blue, azul. Né? E aí, cada uma desses canais que a gente chama, isso é um nome bem comum, que são os canais de cores. Cada um dos canais de cores, tipicamente, a gente tem 8 bits para representar, né? 8 bits para representar cada um dos canais. 8 bits por canal. Você poderia ter mais do que 8 bits por canal? Sim, você pode ter 16 bits por canal, você pode ter infinitos, porque assim, a quantidade de cores que a gente tem vamos falar assim, é infinita, né? Tanto Mas assim, quando você tem 8 bits por canal, você tem 24 bits de cores. Então você tem 8 bits por canal, você tem 8 bits por canal, você tem 2
elevado a 24. Né? 2 elevado a 24 cores. Se você for aí no seu Windows e configurar assim, eu quero 24 bits de cores, né? Aí ele fala lá para você tem não sei quantos milhões de cores. Né? 224. Quando você tem mais bits, você tem mais cores, só isso. O importante falar é que quando todos os bits eles são os mesmos, né? Valores iguais, cinza, tom de cinza, valor iguais. Né? Então, quando você tem valores iguais para cada um dos canais, você está justamente expressando o tom de cinza. Você coloca lá 0000, a gente tem o tom de cinza máximo, que a gente tem o zero, né? O preto. Quando a gente tem 255, 255, 255, a gente adicionou cor, a gente tem justamente o branco. A gente adicionou luz. E é justamente por causa disso, porque quando você traz para o zero, você tem uma tonalidade mais escura. Quando você traz para o 255, a gente tem uma tonalidade mais clara, certo? Por isso que é sistema aditivo. Lembrem-se disso aqui, tá, gente? Isso aqui é bem importante, saber que é um sistema aditivo, tá? O último sistema de cores que a gente vai ver é um sistema, então, sem ser aditivo, é o subtrativo. No subtrativo, a gente está subtraindo as luzes. E aí, quando a gente tem a subtração de luz, a ideia é que... Qual que é a ideia disso, né? Bom, se a gente for pensar no mundo físico, né, a gente tem os objetos como absorvendo algumas daquelas luzes e refletindo as outras. Na verdade, esse sistema de cores ele é usado para outros propósitos. Por exemplo, para impressão. Né? Então, se você estiver escrevendo aí alguma parte do software que faz impressão, se você estiver escrevendo um driver de sistema operacional, igual eu que faz impressão, eu não estou escrevendo isso não, tá, gente? Mas assim, vai lá, né? Às vezes você trabalha na Epson um dia, você tem que saber disso aí. E nesse sistema, a gente, em vez de ter 3 canais, a gente tem 4. Os 4 canais são Cyan, né, que é o azul claro. Não me perguntem, isso daqui para mim não é azul claro, mas tudo bem. Assim como isso daqui também não é magenta, isso aqui não é roxo para mim, isso aqui é rosa. Rosa. Aí você tem isso, você tem o yellow, e o yellow tá bem yellow aí, que é o amarelo, e o K, que é o preto. Por que eles não colocaram B? Porque eu acho que senão ia confundir com blue, só pode. E o negócio é que aqui a gente tem esses 4 canais, e cada um desses 4 canais a gente tem os valores de 0 a 100. Por que de 0 a 100? Na verdade é um intervalo contínuo, vamos falar assim, percentual. Então você escolhe o tanto de azul claro que você está querendo remover, quanto de magenta que você está querendo remover, quanto de preto ou de amarelo remover. Por que remover? Seu sistema é subtrativo, certo? Sistema subtrativo. Alguma questão aí no sistema CMYK? Vocês conheciam esse sistema aí, CMYK? Eu só conheci na disciplina. Que eu não tinha impressora em casa, ainda não tem. O João conhecia. Pois é, gente, o prof não conhecia não. Eu só conheci quando eu fiz a disciplina, igual vocês estão fazendo aí. Vamos lá, gente, cadê? Cadê a participação da galera? Bom dia, Bruna. Tranquilo? Terminar aqui então. Último slide que eu vou dar para vocês. Eu não sei por que eu estou nesse slide. Espera aí. Ó. Que triste. Que isso, gente? Esse caderno em branco aí. Peraí, deixa eu ver o que está aparecendo no meu caderno. É isso. Peraí. Um slide extra aqui.
acabou. Puxa, esquecido que acabou. A gente é mais. Então tá. Acabou. Acabou a aula. Deixa eu voltar aqui, deixar aqui nesse slide, parar de gravar.